Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Aqui estou eu, Edmar Almeida Bernardes, novamente para apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Tema de hoje: Tiradentes. Normalmente, os fatos históricos são contados tal como ocorre no mundo material em que vivemos. Mas, com o advento do Espiritismo, passamos a perceber a história vista do lado espiritual, pois grande parte dos acontecimentos registrados na Terra tem suas origens no mundo espiritual. Através de médiuns competentes, têm surgido obras cujos autores espirituais relatam acontecimentos com a visão espiritual. A reencarnação é um dos princípios básicos do Espiritismo. É aceita como lei natural que favorece a evolução do espírito. O espírito recebe oportunidades para reparar equívocos cometidos em existências anteriores e para desenvolver novos aprendizados. Cada reencarnação é precedida de um planejamento que permite ao reencarnante renascer no meio propício e junto às pessoas onde se faz necessário desenvolver aprendizados e os acertos espirituais. Com estas explicações preliminares, faremos a leitura de uma mensagem espiritual sobre Tiradentes. Humberto de Campos, irmão X, relata no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, através da psicografia de Chico Xavier, sobre os ideais de liberdade surgidos no Brasil, que culminou com a morte de Tiradentes em 21 de abril de 1792. Diz Humberto de Campos no item Prenúncio da Liberdade: os preparativos da Revolução Francesa, isto é, as discussões a respeito da liberdade, influenciaram sobremaneira a classe dos poucos intelectuais brasileiros que, observando a ganância pelo ouro por parte dos padres para aumentar o luxo das igrejas, dos magistrados para aumentar suas fortunas que levariam a Portugal e do fisco para incrementar a receita de Portugal, resolveram pôr em prática esses ideais políticos e econômicos. Dos vários encontros realizados para tal finalidade, escolheu-se a personalidade de Tiradentes para ser o líder do movimento. Os desejos de liberdade foram vetados por autoridades portuguesas, tão logo ficaram sabendo do ocorrido, mandando imediatamente extinguir a figura que se sobressaía nas ditas articulações. A morte de Tiradentes, do ponto de vista espiritual, representa o resgate de delitos cruéis do passado quando inquisidor. Os estudos e discussões acerca de nossa doutrina mostram-nos que o acaso não existe e que os fatos se sucedem no devido tempo. Assim, verificamos que os intelectuais brasileiros, quanto os da França, foram precipitados com as reivindicações de liberdade, contrariando a vontade de Deus, o qual prefere que cada qual vença a si mesmo e seja avessos à guerra e à revolução. Percebemos mais uma vez a mão protetora de Ismael, pois enquanto em França assistíamos à perda de muitas vidas, no Brasil tivemos apenas um enforcamento. Relata Humberto de Campos que, um pouco antes do enforcamento, a falange de Ismael, espírito escolhido por Jesus para auxiliar no progresso e desenvolvimento do Brasil, cercaram a alma leal e forte de Tiradentes, inundando-a de santas consolações. No momento que seu corpo balança, pendentes das traves do cadafalso, no campo da Lampadosa, Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do mártir. Ismael exclamou: irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometestes quando te ocupavas do nefando mister de inquisidor nos tempos passados. Redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus.
Passarás a ser um símbolo para a posteridade com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Qual novo gênio surges para espargir bênçãos sobre a terra do Cruzeiro em todos os séculos do seu futuro? Regozija-te no Senhor pelo desfecho dos teus sonhos de liberdade, porque cada um será justiçado de acordo com as suas obras. Se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação, ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos da sua emancipação política. Daí, há alguns anos, era o próprio Portugal que vinha trazer, com Dom João VI, a independência do Brasil. Nestes tempos difíceis que o Brasil atravessa, nos inspiremos na figura ímpar de Tiradentes, imitando o seu amor a esta pátria tão bela e altaneira que se chama Brasil. Salve Tiradentes! Ouçamos agora uma mensagem de um momento espírita produzida pela Federação Espírita do Paraná. Você é capaz. Conta-se que numa tarde nublada e fria, duas crianças patinavam sem preocupação sobre um lago congelado. De repente, o gelo se quebrou e uma das crianças caiu na água. A outra, vendo que seu amiguinho se afogava debaixo da camada de gelo, pegou uma pedra e começou a golpear com todas as suas forças, até que conseguiu quebrá-la e salvar seu amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: "Como você fez isso? É impossível que você tenha quebrado o gelo com essa pedra e suas mãos tão pequenas." Naquele instante apareceu um ancião e disse: "Eu sei como ele conseguiu." Todos perguntaram: "Como?" E o ancião respondeu: "Não havia ninguém por perto para lhe dizer que não conseguiria fazer." É bem possível que você já tenha desistido de algum projeto ou deixado de tentar porque havia alguém ao seu lado para dizer que você não seria capaz. É bem provável que em algum momento você tenha fraquejado diante de um empreendimento porque alguém demonstrou falta de confiança em seu potencial de realização. Muitos de nós somos demasiadamente influenciáveis pelos que nos rodeiam. O que devemos levar em conta nesse contexto é que nem todas as pessoas têm a mesma disposição e a mesma visão das situações. O que para uma parece impossível, para outra é de fácil concretização. Existem também pessoas extremamente pessimistas que enxergam barreiras em tudo. E outras são exageradamente entusiastas e até um tanto inconsequentes. Assim sendo, é importante que cada um saiba avaliar seu próprio potencial e se disponha a realizar o melhor para a sua vida. Pense nisso. Quantas vezes você pensou em desistir, em deixar de lado ideais e sonhos? Quantas vezes bateu em retirada com o coração amargurado pela injustiça? Quantas vezes sentiu o peso da responsabilidade sem ter com quem dividir? Quantas vezes sentiu solidão mesmo tendo pessoas à volta? Quantas vezes falou sem ser notado? Quantas vezes lutou por uma causa perdida? Quantas vezes voltou para casa com a sensação de derrota? Quantas vezes as lágrimas teimaram em cair justamente quando precisava parecer forte? Quantas vezes pediu a Deus um pouco mais de força, um pouco mais de luz? A resposta sempre acaba vindo, seja lá como for. Um sorriso, um olhar de aprovação, um cartão, um bilhete, um gesto de gratidão, de amor. E você insiste. Insiste em prosseguir, em acreditar mais uma vez, em transformar, em dividir, em estar, em ser. E você sabe por que insiste em continuar? Porque sabe que tem uma missão a cumprir. Por essas e outras razões, tenha sempre em mente que você é capaz. Senão Deus não teria lhe confiado essa missão, que só você é capaz de realizar. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Obrigado a todos que nos ouviram, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado.
Na Era do Espírito.